Estamos de volta com Negócios e Carreira. Você que deseja ter sucesso no mundo profissional, olha quantas oportunidades. Só a doutora Rafaela já trouxe 2 aqui, né, nos nossos programas. Cada visita que ela vem aqui, ela traz uma oportunidade de carreira nova, né? Sempre motivada, sempre entusiasmada, sempre participando de reuniões. A vida é assim. E para que você tenha sucesso, você tem que estar preparado. Doutora, e me diz uma coisa, para fazer essa questão de mediação, ou até mesmo ser um árbitro em relação às questões jurídicas, administrar esses conflitos e tudo mais, é importante, além do conhecimento técnico, teórico, ter uma capacidade emocional bem equilibrada. Como que fica essa questão emocional também? Com certeza. Muito bom você falar a respeito disso. Bem, hoje em dia o advogado, ele não cuida muito dessa parte psicológica e é uma parte muito importante. A gente tem que prestar atenção no nosso estado emocional para a gente prestar um bom serviço. Nós temos que estar bem conosco, né? Bem consigo mesmo. Então, assim, é interessante que o profissional ele tenha um acompanhamento. Se eventualmente sentir que pode ter algum sinal de estresse, ou enfim, estiver meio desorganizado. O profissional da advocacia hoje em dia, normalmente, ele trabalha por conta própria, não trabalha em empresa. Então, é mais complicado de se disciplinar, de se organizar em relação a compromissos, em relação a prazos. Então, assim, eu sempre recomendo, inclusive nós já trouxemos uma palestra aqui do Douglas Camilo na OAB, que foi muito interessante, muito elogiada, que a pessoa tem um acompanhamento de um coaching, de um psicólogo, enfim, de um profissional que possa te dar bons conselhos e um rumo na sua carreira. Lógico que o advogado pode se descobrir um bom mediador, um bom árbitro, ou também querer mudar de rumos, né? Mas para qualquer profissional serve a dica, né? Ok, obrigado pelo gancho aí. Olha só, então vamos lá. E eu até escrevi um artigo, já está pronto o meu e-book. Você que quiser o meu e-book, eu falo sobre a inteligência emocional. Eu tenho uma das formações de coach, que é coach multifocal do Augusto Cury. E eu escrevi esse artigo que é a triplo hiper, baseado na teoria dele, né? Então eu exploro mais sobre isso, né? As pessoas elas sofrem de 3 grandes pontos: hiper preocupado do que os outros pensam, hipersensível e a hiperconstrução de pensamentos. Uma dessas a gente sofre. Então nesse treinamento, né, que eu vou trabalhar com os profissionais da área do direito, nas questões jurídicas, não vou trabalhar questões técnicas, isso daí você já está se qualificando para isso. Eu vou trabalhar como você gerenciar o seu pensamento, o seu sentimento, para que você possa agir. Assim como você falou, né, doutora? Porque tem que ter equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional. Eu não acredito muito nessa questão de vida pessoal e vida profissional, eu acredito em vida. Eu e você, nós temos uma vida só, aí nós temos papéis, o papel profissional, o papel pessoal. Então, esses papéis na vida, eles precisam estar organizados. Assim como a gente tem lá o armário, né, o guarda-roupa, cada compartilhamento daquele deve ter as coisas pertinentes. Agora, se dentro da nossa mente não está organizado, como que eu faço? Por exemplo, estar aqui no negócio de carreira é estar no aqui e agora, não é verdade? É verdade. Você precisa estar totalmente aqui, você tem que estar atento ao que eu falo, qual que é a próxima pergunta, tem que estar de olho no tempo, né? Daqui a pouco vem o pessoal da produção e avisa aqui que falta só 2 minutos, tem que acabar. Agora vem cá, como que desenvolve isso? Eu não aprendi assim, eu não nasci assim. Eu conversava com pessoas recentemente, doutora, logo no final da palestra lá, a pessoa falou assim, eu tenho o maior medo de falar em público. Agora, vem cá, nas questões jurídicas, tem que falar em público ou não? O tempo inteiro. Nós precisamos estar prontos, o advogado principalmente. A gente participa de muita audiência, sustentação oral no tribunal, advogados que fazem área criminal, que tem que fazer o júri. Então, assim, o advogado ele tem que saber falar, tem que saber se posicionar, tem que saber a hora de falar também. Tem que ter uma inteligência emocional, exatamente, para não ficar nervoso no momento da audiência, no momento do júri, e poder falar tudo que ele se propõe, tudo que ele estudou antes, porque às vezes na hora dá um branco, né? Quanto mais nervoso a gente fica, menos a gente fala o que a gente gostaria de falar. Então, sim, com certeza. E tem que buscar cursos, buscar se desenvolver, vir no programa do Douglas. Sim, ó, também é uma oportunidade. É o desafio, doutora. Joga o desafio aí para o pessoal vir aqui, ó. Quem é da carreira do direito, quem tem algo de novidade na área do direito, traga para nós, traga para o programa do Douglas, que aqui as portas estão abertas, né, Douglas? Exatamente. Eu agradeço muito. E é um profissional que está realmente se destacando, que pode nos ajudar, tanto aliando, né, a administração com o direito, porque assim, a gente não é isolado, nós não somos uma ilha, né? Nós precisamos do nosso conjunto, do entorno,
das pessoas que a gente vive, dos nossos amigos, da nossa família e dos profissionais, bons profissionais que podem nos ajudar. Né? Aí a gente vai evoluindo, vai melhorando cada dia. Uma coisa que eu sempre trabalho, doutor, em relação às consultorias é assim, é o staff para o executivo. Como coach executivo, eu ajudo o empresário a ele colocar ordem nos pensamentos, nas prioridades e gerenciar a equipe dele. E eu trabalho muito a questão dos staffs. Quem são os staffs? Aqueles profissionais que estão ligados junto à diretoria para que ele pense e tome uma decisão correta, para que ele não vá para a opinião tendenciosa. Quais são os principais staffs? O contador, o consultor, né, o advogado, não é, a questão da medicina e segurança do trabalho. Esses são staffs. Quando o executivo ele usa bem o staff, ele consegue tomar a decisão correta. E aí sim entra aquela questão que a senhora fala da confiança. A partir do momento que o executivo começa a usar o trabalho de um profissional de staff, que ele tem competência, ele tem capacidade, ele tem credibilidade, ele passa a confiar nas orientações que esse profissional dá. Então, quando o executivo ele usa desses recursos, ele começa a ter sucesso. E muitos empresários têm medo, sabe de quem? Do advogado e do contador, não é? Por que as pessoas, alguns empresários têm medo do advogado e do contador? Me fala principalmente da questão do advogado. Eles não trabalham muito a questão preventiva, né? Acaba trabalhando a questão corretiva. Doutor, fiz caca, e agora? Resolve para mim aí, não é verdade? Pois é exatamente isso que eu ia falar. No Brasil, é cultural isso. Até eu trabalhei um tempo com empresas estrangeiras, eu prestei serviço para uma empresa espanhola, e eu tinha esse hábito, assim como a maioria dos brasileiros tem, de fazer, de ajuizar um processo quando o problema já estava instaurado. E eu comecei a entender como funcionava no estrangeiro quando esses clientes, eles me perguntavam tudo o que eles iam fazer. Eu trabalhava para a empresa, eles tinham um contrato mensal. E antes de fazer qualquer contrato deles, seja de compra e venda, seja de locação, na área imobiliária que eu trabalhava, qualquer tipo de contrato eles me perguntavam, olha, eu vou fazer tal negócio, vai ser assim, com dessas condições, o que você acha? E eu achava até estranho, porque no Brasil não é assim. As pessoas vão lá, fazem o contrato, aí dá o problema e depois elas vêm correndo, né? Por favor, resolve o meu problema. Então é exatamente cultural brasileiro, isso está mudando, vai mudar, as empresas hoje em dia, elas estão buscando a consultoria jurídica, né? Não só o advogado quando já tem um problema, mas sim o consultor jurídico, como é nos Estados Unidos. Então é aquela cultura reativa e não proativa, né? Então a pessoa ela tem que se programar sim antes de fazer qualquer tipo de contrato, inclusive contratos verbais, né? Sim. Porque nós não damos muita importância para os contratos verbais, mas a gente todo dia faz. A gente faz compra um café com um pastel na padaria, nós estamos fazendo um contrato verbal. Sim. Então, assim, a gente tem que prestar atenção antes de fazer, pedir para o advogado opinião, sim, que ele é um profissional capacitado, ele estudou muitos anos e normalmente tem uma experiência grande também para poder dar uma opinião a respeito de determinado negócio. Isso é importante também em outras áreas, não só na advocacia. Você falou sobre a questão dos contratos verbais e o WhatsApp. E essas negociações feitas pelo WhatsApp também, como que é? Vale sim. Hoje em dia a gente tem uma possibilidade, por exemplo, de utilizar as mensagens do WhatsApp nos processos. Até foi apresentado recentemente para nós um programa que capta as imagens do WhatsApp para utilizar e tem um código, enfim, é bem tecnológico, a gente vai ter que se adaptar, né? Sim. Hoje o advogado vai ter que se adaptar, porque tem outras coisas que estão surgindo e o advogado de antigamente não pode ser mais o advogado do século passado, né? Vai ter que se atualizar. Então, assim, as mensagens do WhatsApp, hoje a gente leva as imagens num cartório e faz uma ata notarial para utilizar aquelas imagens como verdadeiras no processo judicial. Sim. Então, se você for ofendido no WhatsApp, você leva as mensagens no cartório, faz uma ata notarial e usa como prova judicial, se for o caso. E se você que ofende pelo WhatsApp, para. Né? Para, peça perdão e para de ofender os outros pelo WhatsApp. Né? Isso pode ser tanto em texto como em áudio também, não é verdade? Como em áudio também. As ameaças que as pessoas podem fazer ou não, não é? Com certeza. A questão digital já tem lei que cuida disso, que trata das ofensas, enfim, desses problemas que a gente já teve em Facebook, WhatsApp, redes sociais no geral. E hoje a gente também tem como identificar facilmente o ID da máquina, né? De onde partiu. Então não existe ninguém anônimo na internet. Não dá para brincar, não é? Não existe mais o anonimato. Antigamente não era controlado,
e aí as pessoas faziam esse tipo de brincadeirinha e ficava por isso mesmo. Hoje em dia não, a delegacia consegue apurar de onde saiu, quando, que horas, tudo mais. Isso é muito interessante porque dá mais credibilidade. Por exemplo, eu sempre, você viu, eu anunciei o treinamento, falei do WhatsApp. Então, eu já tenho as cláusulas pré-definidas já, né, o WhatsApp Business, que aí você consegue mandar as respostas já estruturadas, você consegue interagir. Eu negociava um dia com um advogado amigo meu, ele já mandou as cláusulas tudo certinho assim. Então, você que se comunica muito, você que faz negócio, aprenda a usar o trabalho dos advogados de uma forma preventiva. Como a doutora disse, proativa, né? Doutor, o que eu faço sobre isso? Qual é o teu parecer? Quais são as recomendações? Quais são os riscos? Quais são os benefícios que eu tenho conduzindo dessa forma? E o advogado, ele vai dar um parecer. De acordo com a lei, o risco é alto, ou de acordo com a lei, o risco é baixo. E você, empresário, toma a decisão. E eu sempre oriento para que você também consulte o teu contador. Qual é a melhor forma de tributária, como eu devo conduzir, e o contador vai dar o parecer dele. Agora, nada pode tirar de você a autonomia de decidir. Porque os empreendedores, né, doutora, vou pensar assim, o Uber, quando chegou, se fosse perguntar para o advogado qual era a legislação, não tinha legislação. E dizia que não pode, não né? Pode. Porque a gente tinha uma legislação que só permitia os táxis. Então. E aí as coisas mudam. Hoje em dia está tudo muito rápido. Como dizem, a gente vive tempos líquidos. Então as coisas estão mudando numa velocidade, se a gente não se adaptar vai ser complicado. Mas assim, não se assustem. Porque, por exemplo, eu que estou estudando negociação, que estou estudando outros ramos do direito, eu fui me dando conta que, na verdade, a gente só precisa entender de ser humano. Sim. Que a gente estuda, fica super... fica expert em determinada área, mas de nada nos vale se a gente não entender o nosso irmão, Sim. aquele cliente, aquele amigo, aquele parente que está precisando da nossa ajuda. Então, de nada vai adiantar a nossa especialização, o nosso mestrado, o nosso doutorado, se a gente não souber tratar o nosso igual. Exatamente. Uma coisa que você fala, isso está totalmente ligado à inteligência emocional e à performance. O Augusto Cury, não, o Orlando Pavani, ele diz o seguinte, que as faculdades, hoje, elas remuneram os professores pela capacidade de performance. Ele tem que gerar mais entrega. Quanto mais o professor gera entrega para o aluno, ele é melhor remunerado. Não quer dizer só a questão da graduação. Pode ser mestre, doutor, pós-doutor, mas se ele não gerar entrega, ele é avarento do conhecimento. Ele fica retendo esse conhecimento. Então, você que é estudioso, quanto mais você entregar, quanto mais você passar o seu conhecimento, você será requisitado e você vai permanecer no mercado de trabalho. Doutora, para quem quiser saber um pouco mais sobre as formações, sobre o treinamento voltado para a área jurídica, a própria OAB, deixa os contatos, o telefone, o site. A gente está chegando já no final do nosso programa, mais uma vez, né? Que pena, passou tão rápido. É tão rápido, né? Mas vamos lá, verdade. quais são os contatos para aquele que quer saber mais, quer aprender, fazer algum treinamento junto com as instituições? Bem, a OAB está se dispondo, como eu falei, nós estamos em época de eleição, nós temos uma candidata mulher pela primeira vez na OAB e um dos projetos dessa candidata é trazer os cursos da ESA, da Escola Superior de Advocacia, para Maringá, seja com profissionais daqui, seja com profissionais de fora e também cursos online para que os nossos profissionais se capacitem. Então, quem tiver interesse pode procurar a Secretaria da OAB, que lá nós temos o atendimento também na Escola Superior da Advocacia no mesmo número. E aí vocês vão saber dos cursos, palestras, seminários, tudo que está acontecendo na OAB. Tem muitas comissões temáticas, cada uma com sua área. Quem é da área trabalhista vai ter uma comissão que tem cursos, que tem palestras na área. Quem é da área de tributário, quem é da área de consumidor, criminal. Cada comissão vai fazer os seus eventos, vai fazer as suas palestras, seus cursos nas suas áreas. Tá? Então, quem tiver querendo aprender mais, quem quiser se especializar, pode sim procurar a OAB. Enfim, a gente, como eu falei, a gente está em eleições, a gente não sabe como que vai ficar depois das eleições. Se Deus quiser, a gente vai ter uma presidente mulher e, se assim for, a gente vai continuar o trabalho que está sendo executado pelo Dr. Marcelo Costa e vamos ter sim muito mais cursos, muito mais coisa boa vindo por aí. Os projetos são grandes, tem muitos profissionais engajados e a gente vai ter aí oportunidade para todo mundo, se Deus quiser. Olha só, tá vendo? 2019 é um ano de crescimento, a expectativa dos empresários, dos profissionais já está melhor, né? O clima já está mais positivo.
E o Brasil, ele vai ter sucesso sim. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa de sucesso. Você tem que acreditar em você. Se você for esperar o melhor dia para você arriscar, você nunca vai ter sucesso. Porque o feito vem antes do perfeito. Faz e você vai melhorando. É melhor você passar e ficar com a carinha vermelha alguns momentos e depois voltar e gerar resultado com aprendizado. É assim, é a vida, ok? Não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você levanta. Doutora, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Ok? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou à disposição. Ok, eu agradeço a sua presença aqui e nós nos vemos em outro programa. Valeu, tchau!